Eu não conto isso pra ninguém sentir pena. Já passei dos 70, minha filha, e as lágrimas já secaram faz tempo. Mas quando eu fecho os olhos à noite, tudo volta. Tudo. Aquele barraco pequeno lá na favela do Rio, era só eu, meu marido e o nosso menino. A gente era pobre. Não é esse pobre que hoje em dia o povo fala quando não consegue comprar celular novo. Era pobre mesmo de comer arroz puro 3 dias seguidos e ainda agradecer por isso. A gente morava num morro onde o tiroteio era mais certo que o nascer do sol, mas mesmo com tudo isso, meu filho sempre tinha um sorriso no rosto e uma bola nos pés. Ele era diferente desde pequeno. Mal aprendeu a andar e já chutava tudo o que via. Laranja, pedra, lata de refrigerante amassada, qualquer coisa virava bola para ele. Eu lembro que ele ficava horas no campinho de terra ali perto de casa, jogando com os meninos, descalço, o chão quente queimando os pés. Mas ele não ligava. Ele queria jogar. E como jogava? Ah, como jogava! A vizinhança parava para ver. Esse menino vai longe, diziam. Vai tirar essa mãe daqui dessa vida. Alguém gritava do outro lado do beco. Eu sorria, não porque acreditava, mas porque era bom sonhar um pouco. O pai dele, o João, era homem calado. Trabalhava de servente na obra. Saía cedo, voltava tarde e, mesmo cansado, às vezes chutava bola com o menino. Mas eu via no olhar dele um medo. Medo de criar esperança demais. E eu, bem, eu fazia o que dava. Vendia quentinha, lavava roupa para fora, limpava a casa de madame no asfalto. Tudo para botar um prato na mesa e uma chuteira, mesmo usada, no pé do meu filho. Só que ele nunca quis chuteira. Dizia que o pé dele sentia melhor a bola quando estava livre. Vai entender. Ele nunca reclamou da vida, nem quando o tênis rasgava, nem quando a chuva entrava no barraco. Só se importava em jogar. Às vezes eu via ele treinando sozinho, usando 2 pedras como gol, com os olhos brilhando. E eu pensava, será que ele vai conseguir? Favela não é lugar de futuro, minha filha. Favela é lugar de promessa quebrada, de gente esquecida. Mas meu filho parecia que não ouvia isso. Ele só escutava o barulho da bola quicando e o grito dos amigos gritando "Gol!". A primeira vez que ele jogou num time de verdade foi num torneio da escola pública. Ele tinha 10 anos. Eu lembro que eu nem pude ir ver porque estava trabalhando, mas quando voltei para casa, ele já estava me esperando na porta com um medalhão de lata pendurado no pescoço. Tinha ganhado o prêmio de melhor jogador. E eu chorei, porque naquele momento parecia que a vida finalmente estava dando um passo certo. Naquele mesmo mês, um homem veio falar com a gente, disse que era olheiro, que tinha visto um menino jogar, que queria levar ele para treinar num clube de verdade. Eu fiquei com medo, claro. Favela já tinha levado tanta coisa minha. Eu achei que podia levar meu filho também, mas ele me olhou com aquele brilho no olho e disse: Mãe, me deixa tentar? Eu deixei. E foi aí que tudo começou. A bola dele era velha, tão velha que já nem era mais redonda, parecia mais uma manga murcha. Mas para ele era ouro. Ele acordava cedo, lavava o rosto com a água fria da torneira da laje e já saía com a bola debaixo do braço. A favela ainda nem tinha acordado direito e ele já estava no campinho, sozinho, chutando, girando, treinando como se tivesse um estádio inteiro olhando. Os outros meninos gostavam de brincar, de zoar, de correr para lá e para cá. Ele também ria, mas era diferente. Ele treinava sério, como gente grande. Uma vez eu perguntei, Ler, por que você não joga só por diversão, meu filho? E ele respondeu assim, com uma cara que eu nunca esqueço. Porque se eu errar, a gente continua aqui e eu quero sair, mãe. Eu quero tirar a senhora daqui. Imagina ouvir isso de uma criança de 11 anos. E ele começou a se destacar. Primeiro no time do bairro, depois no sub-15 do clube. Os treinadores ficaram loucos por ele. Diziam que ele tinha visão de jogo, controle de bola fora do comum e um chute que parecia vir de um adulto.
Quando ele entrou no time profissional de base, a gente ainda morava na mesma casa de tábuas, mas dentro dela já morava um sonho novo, o sonho dele, o nosso. Ele ganhou a primeira chuteira de verdade com 13 anos. Veio numa caixa linda, brilhante, com o nome dele escrito. Ele abriu devagar, como se fosse um tesouro. E era o primeiro presente caro que ele ganhava na vida. Ele me abraçou forte e disse: "Essa é a primeira de muitas, mãe. Eu prometo." Mas, com fama, vêm outras coisas. A primeira vez que vi alguém pedir autógrafo para ele, eu fiquei até com vergonha. Achei que era brincadeira, mas não era. As crianças da vizinhança vinham atrás. Queriam tirar foto, chamavam ele de craque. Ele sorria, meio tímido no começo, mas logo aquilo virou parte da rotina, e o que era apenas um menino descalço da favela começou a virar um nome conhecido. Ele começou a jogar em torneios maiores, a viajar com o time, era tudo muito novo. Para mim também, eu nunca tinha andado de avião, mas ele já estava indo para São Paulo, Salvador, até para fora do Brasil. Quando voltou da primeira viagem internacional, trouxe um chaveiro para mim, um coraçãozinho com uma bandeirinha de Portugal. "É só o começo, mãe", ele disse. O orgulho que eu sentia não dá para explicar. Eu andava na rua com o peito estufado. Todo mundo dizia: "É o filho da dona Cida, o craque." E eu sorria, mas por dentro eu rezava. Reza de mãe, sabe como é? Para que a cabeça dele ficasse firme, para que o sucesso não subisse, para que ele não se perdesse no caminho. Mas o caminho é traiçoeiro. Começaram a chegar os convites, patrocínios, dinheiro. Mais dinheiro do que eu podia imaginar. E ele, coitado, nunca teve nada. Quando você não tem nada e de repente pode ter tudo, é difícil, né? Até para adulto, imagina para um menino. Eu percebi que ele estava mudando. Primeiro foram os silêncios, depois as roupas caras dos amigos estranhos. Começou a faltar nos almoços, a dizer que estava sem tempo. Ele me ligava menos, mandava mensagem com resposta curta. "Tô bem, mãe." Só isso. Um dia eu falei: "Filho, a senhora sente sua falta." E ele respondeu: "Mas eu tô trabalhando, mãe, faz parte." Faz parte? Talvez faça mesmo. Mas ali eu comecei a entender. O menino que brincava descalço na terra não ia voltar. O pai dele, o João, nunca foi de falar muito. Era homem duro, daqueles de mãos grossas que mal olham nos olhos. Trabalhava como ajudante de pedreiro desde os 12 anos, e mesmo já velho e com dor nas costas, ainda saía para trabalhar todo dia, com a marmita na sacola plástica e a dignidade no silêncio. Ele não dizia, mas eu via. Cada vez que nosso filho aparecia na TV, cada vez que o nome dele era gritado no rádio durante um jogo, o João apertava os olhos como se segurasse alguma emoção que não sabia como mostrar. Nunca disse tenho orgulho, mas quando passava pelos vizinhos e alguém comentava, ele fazia que não ligava, mas o passo dele ficava mais firme, como se por dentro o peito estufasse um pouco. Eu, ao contrário, falava pelos cotovelos. Contava para todo mundo, na fila do mercado, na farmácia, até na igreja. Dizia que ele era nosso menino de ouro, que estava mudando de vida, que estava ajudando a gente. E, de fato, ele ajudou no começo. Mandava dinheiro, comprou uma TV nova pra gente, trocou a geladeira velha que fazia mais barulho que gelar. Até prometeu reformar o barraco. Mas a reforma não veio. O que veio foi o distanciamento. Teve um dia, lembro como se fosse ontem, ele tinha voltado de uma viagem, um campeonato em Minas. Eu preparei o almoço favorito dele, feijão tropeiro, farofa com ovo e aquela carne assada que ele pedia quando era pequeno. Passei a manhã toda na cozinha, com a esperança de ver meu menino sentar à mesa com a gente. Esperei. Ele chegou, mas não entrou. Ficou no carro importado com os vidros escuros e só mandou um recado pelo segurança. Diz para minha mãe que eu tô cansado, que depois eu volto. Depois. Esse depois nunca veio. O pai dele ouviu tudo calado.
Entrou, lavou o rosto na pia e se sentou sem dizer uma palavra. Eu tentei sorrir, disse: é a vida corrida, né? Ele vai voltar. Mas por dentro, doeu. Doeu como se ele tivesse chutado meu coração como chutava a bola no campinho. E piorou. Com o tempo ele começou a se cercar de gente que eu não conhecia. Agentes, empresários, gente engravatada que falava difícil, gente que não olhava no olho da gente. E ele começou a falar como eles, a vestir como eles, começou a parecer menos com meu filho e mais com um personagem que alguém criou. Uma vez, numa entrevista, perguntaram sobre a infância dele. Ele riu e disse que foi difícil, mas divertida. Difícil, sim, mas divertida, aquilo me atingiu, porque não foi divertido. Foi pesado, sofrido, duro, mas ele falou como se tivesse saído de um filme. Aos poucos ele se afastava e eu mandava mensagem. Ele demorava dias para responder. Às vezes nem respondia. Ligava e caía direto na caixa postal, e quando atendia era seco, curto, como se eu fosse só uma lembrança inconveniente. Tá, tudo bem, mãe, eu tô ocupado, depois eu passo aí. Sempre o depois. A última vez que o pai dele tentou conversar com ele, brigaram. O João disse que ele estava esquecendo de onde veio, que precisava lembrar que antes de ser jogador, era filho. Ele respondeu com uma arrogância que eu nunca tinha visto. Pai, o mundo mudou. Eu mudei. Se vocês quiserem continuar no passado, fiquem à vontade. Mas não me puxem para baixo. Depois disso, João não falou mais o nome dele. Eu ficava no meio, tentando juntar os pedaços, tentando entender como aquele menino que pedia bênção toda noite agora mal me olhava nos olhos. Lembro até hoje daquele dia no morro, quando tudo começou a virar outra coisa. Ele tinha 16 anos e foi chamado para jogar num time grande desses que a gente só ouve falar na televisão. Foi uma loucura. A vizinhança inteira fez festa como se o Brasil tivesse ganhado a Copa. As crianças imitavam os dribles dele e as mães diziam para os filhos: olha o menino da dona Cida, estuda, vai jogar que nem ele. Quando ele saiu para ir morar com o time num alojamento com outros garotos, eu chorei escondido. Não queria que ele visse. Segurei firme na frente dele, disse que estava orgulhosa. Mas quando fechei a porta, meu mundo caiu. Era meu único filho, meu pequeno, e ele estava indo embora para o mundo, aquele mesmo mundo que tanto nos deu rasteira. No começo ele ligava sempre, me contava tudo, dizia que o treinador gostava dele, que os caras mais velhos do time estavam ajudando. Uma vez até chorou no telefone com saudade. Me chamou de mainha, como fazia quando era pequeno, e eu senti ali, por um instante, que ainda era meu menino. Só que depois as ligações foram ficando mais raras, mais curtas, e eu percebia que a voz dele estava mudando, mais seca, mais distante, como se estivesse virando outra pessoa. Aos 18, ele estreou como profissional. Foi um evento. Passou na televisão, eu juntei a vizinhança em casa e fiz pipoca. Quando ele entrou em campo, eu chorei. Um choro de alívio, de orgulho, de saudade. Todo mundo gritou, comemorou, e eu fiquei ali, olhando aquele menino correndo naquele campo gigante e me perguntando: será que ele ainda pensa em mim? Depois daquele jogo, tudo foi muito rápido. Ganhou contrato, patrocínio, carro, apartamento, gente lambendo ele por todo lado, mulher bonita, fama, dinheiro. Tinha dias que eu via fotos dele em festas com gente que nem sei o nome. Vi ele sorrindo, fazendo pose, abraçado com gente de terno de relógio caro. E aí veio o dia do carro. Ele apareceu na favela com um carrão importado, desses que parece nave espacial. Desceu com óculos escuros, todo cheio de pose, acompanhado de um rapaz que falava alto e ria sem parar. Eu tava na porta. Ele me deu um beijo rápido, sem nem olhar direito, e disse: trouxe um presente, mãe. Me entregou a chave de um carro pequeno, seminovo. Eu não sabia dirigir, nunca tive nem carteira. Mas ele disse: dá para a senhora aprender, agora é outra vida. Outra vida.
Eu sorri, agradeci, mas lá no fundo eu sabia que ele estava tentando comprar o tempo que não tinha mais comigo, como se um carro fosse preencher os domingos que ele não apareceu, os aniversários que ele esqueceu, os eu te amo que não disse mais. Depois disso, ele mandou dinheiro para eu mudar de casa. Disse que era perigoso demais ficar na favela. Comprei uma casinha simples, mas boa, num bairro mais tranquilo. E de novo, chorei. Chorei porque finalmente ia sair do morro, mas também chorei porque aquele lugar era onde meu filho tinha nascido, onde nossa história tinha começado. No novo bairro, os vizinhos eram diferentes, mais fechados. Ninguém gritava de janela em janela. Ninguém sentava na calçada e eu me sentia sozinha, mesmo com tudo novo, tudo limpo, tudo arrumado. A ausência dele fazia tudo parecer sem cor. Os dias passaram, os meses também. Ele jogava cada vez mais, ganhava manchete, virava assunto nos programas esportivos, mas para mim, ele virava memória, uma voz distante, uma sombra na televisão. Um dia fui tentar ligar, só para dizer que estava com saudade, caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem: Filho, só queria ouvir sua voz. Ele respondeu horas depois: Tô em reunião, mãe, depois te ligo. Adivinha, não ligou. E eu fiquei ali, sentada na beirada da cama, segurando o celular como quem segura um pedaço de passado que não volta mais. Eu vi nos olhos dele pela primeira vez uma coisa que não reconheci, uma distância, como se ele olhasse para mim e não me visse mais. Era meu filho, a carne do meu sangue, mas parecia que ele estava longe, num lugar onde eu não conseguia alcançar. Foi num almoço. Eu tinha preparado tudo com carinho. Arroz fresquinho, feijão com calabresa, salada de tomate com cebola, do jeitinho que ele gostava quando era pequeno. Ele chegou atrasado, entrou falando no telefone, com um terno caro e um perfume tão forte que quase me deu tontura. Sentou, pegou o celular de novo e mal tocou na comida. Come, meu filho, tá quentinho, eu disse, tentando sorrir. Ele nem olhou, disse só: tô sem fome, mãe, já comi no hotel. No hotel. Como se aquela comida que fiz com tanto amor não tivesse mais valor. Como se aquele prato fosse coisa de outro mundo, do mundo que ele já não pertencia mais. Eu fiquei olhando ele, ali na frente, e pensei: onde foi parar meu menino? Aquele que me abraçava com força, que me chamava de minha rainha, que corria suado da rua pedindo água gelada, sumiu, evaporou. Virou esse homem bonito, elegante, educado até, mas vazio. Ele passou a frequentar lugares que eu nunca imaginei. Era visto em camarotes, em festas de grife, saía em revistas de celebridade. Começou a andar com artistas, com modelos, com empresários que falavam enrolado. E aí veio ela, a tal moça do cabelo loiro. Uma brasileira também, mas daquelas que nasceram do outro lado da cidade, o lado rico. Loira de salão, unha feita, corpo malhado, sorriso de quem sabe que é bonita. Quando ele trouxe ela em casa pela primeira vez, eu até tentei gostar. Fiz café, perguntei da família, tentei puxar conversa. Mas ela me olhava como quem olha para alguém de outro mundo. Sentaram no sofá, ele falando pouco, ela no celular. Não me chamaram de mãe, nem de dona, nem de nada. Parecia que eu era só parte da decoração, e ele fingindo que estava tudo normal, mas não estava. Depois disso, ele mudou de vez. Passou a vir cada vez menos. E quando vinha, era por obrigação. Aquela moça tomou conta da vida dele. E eu, que criei, que cuidei, que dormi de porta aberta esperando ele voltar da pelada, fui ficando de lado. Teve uma noite que ele veio sozinho, sem ela. Chegou tarde. Sentou na mesa da cozinha e ficou quieto. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu só: tô cansado, mãe, muito cansado. Eu disse: larga tudo e vem ficar uns dias comigo. Aqui tem silêncio. Tem arroz com feijão. Tem colo. Ele riu, um riso triste. Esse mundo não deixa, mãe. Uma vez que você entra, não tem mais volta. Fiquei com aquilo na cabeça. Comecei a entender que meu filho tinha entrado num mundo que não era pra gente.
Um mundo onde as pessoas sorriem só na frente da câmera, onde ninguém pergunta se você dormiu bem, onde tudo é imagem, aparência, jogo de interesse, um mundo que a gente da favela só via pela televisão e que agora tinha engolido meu menino. E quanto mais ele ganhava dinheiro, mais se afastava. Ele achava que estava ajudando, mandando presente caro, celular novo, perfume importado. Mas o que eu queria mesmo era ouvir a voz dele me chamando de manhã, sentir aquele abraço suado depois do jogo, ver ele rindo com os amigos na rua, com a bola debaixo do braço. Mas esse menino, ele já não existia. A primeira vez que ele me disse não, foi como uma facada. Não, não, qualquer, desses de quem está ocupado ou de quem esqueceu. Foi um não firme, direto, gelado, como se eu fosse só mais uma pessoa da agenda dele. Era um domingo. Eu tinha feito o almoço. Aquele almoço de família, sabe? Feijão bem temperado, arroz soltinho, carne assada com batata. Convidei o pessoal, uma prima ou compadre lá de baixo, até a vizinha fofoqueira. Todo mundo veio porque achavam que ele vinha também. Era raro ele estar na cidade, então quando avisou que estaria, eu me animei. Preparei tudo. Até comprei refrigerante de marca, coisa que nem gosto, mas ele sempre pedia quando era pequeno. Faltava meia hora pro almoço. Mandei mensagem. Filho, tá tudo pronto. Tô te esperando. Ele respondeu com uma frase curta. Hoje não, mãe. Só isso, 3 palavras. Sem explicação, sem desculpa, sem carinho. Eu li e reli aquela mensagem. Me deu um calor por dentro, uma vontade de jogar o celular no chão. Mas não fiz. Apenas fiquei ali, sentada, com a mesa posta e a comida esfriando, os convidados olhando para mim com pena. Tentei sorrir. Ah, ele deve ter se enrolado, coisa de última hora. Mas por dentro, meu coração estava gritando. Depois desse dia, os não começaram a virar rotina. Eu ligava, ele dizia que estava ocupado. Eu pedia para ele vir me visitar, ele dizia que estava viajando. Teve até uma vez que eu fui na cidade onde ele ia jogar, peguei ônibus por horas, dormi na casa de uma conhecida e quando cheguei no estádio, ele nem olhou para mim. Estava ali, no campo todo elegante, com aquela cara de quem já esqueceu da mãe que passou a vida catando moedinha para comprar pão. Lembro de uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi um evento beneficente. Ele estava num palco rodeado de gente rica, dando entrevista. Um repórter perguntou sobre a infância, sobre os pais. Ele respondeu com um sorriso artificial. Minha mãe sempre foi guerreira. Meu pai foi meu exemplo. Falou bonito. Palmas. Mas aquilo não era verdade mais. Aquilo era para a câmera. Porque, na realidade, ele já nem sabia mais como era sentar comigo para conversar. Nem se lembrava do cheiro do feijão que eu fazia ou do jeito que eu passava a mão na cabeça dele quando ele chegava suado do jogo. Aquele não, o primeiro que ele me deu foi só o começo. Um começo amargo. Depois disso vieram outros. Não posso, não dá, não hoje. E cada não era como um tijolinho entre nós dois, até que virou um muro. E eu, do outro lado, só conseguia ouvir os ecos do que um dia foi meu menino. Teve um dia que eu tentei fazer diferente. Ao invés de esperar ele vir, eu decidi ir até ele. Liguei para o empresário dele, pedi um horário. A moça que atendeu falou como se eu fosse uma estranha. Disse que ele estava com a agenda cheia e que não podia me atender naquela semana. Sem saber, eu desliguei o telefone e chorei. Chorei feito criança. Sabe por quê? Porque quando você cria um filho com amor, carinho, sacrifício, você acha que esse amor é eterno. Que por mais que ele cresça, mude, fique famoso, ele ainda vai ser seu menino. Mas o mundo levou ele e nem pediu licença. E eu fiquei aqui, sentada no sofá olhando para a porta, esperando um sim que não veio mais. Quando ele comprou a casa nova para mim, todo mundo achou que eu ia ficar feliz. E eu até tentei, juro que tentei. A casa era bonita, sim, grande, com piso de cerâmica que brilha, portão automático, cortina de linho, geladeira que faz gelo sozinha. Uma vizinhança tranquila, com árvore na calçada e silêncio à noite. Mas sabe o que tinha de mais? Um vazio que ecoava em cada parede.
Foi como se junto com a casa ele tivesse me mudado de lugar no coração dele. Na favela, por mais que fosse apertado, barulhento, perigoso, eu tinha tudo o que me era familiar. As vozes conhecidas, o cheiro de café saindo pelas janelas de manhã, o som dos meninos brincando com bola, os vizinhos que chamavam meu nome da rua. Lá eu me sentia parte de algo, já nessa casa nova. Eu era só uma senhora sozinha num bairro bonito, onde ninguém batia na porta para pedir açúcar ou contar uma fofoca. O dia que ele me levou para ver a casa parecia cena de novela. Estava todo elegante com o corretor do lado e aquele sorriso de quem queria ser generoso. Olha só, mãe, tudo seu, você merece. Eu sorri. Abracei ele, mas meu coração estava desconfiado. Ele não entrou. Deixou a chave comigo e disse que tinha compromisso. Nem olhou o quarto onde botei o texto que pendurei na parede. Nem viu a cozinha onde eu imaginava fazer o café para quando ele viesse. Na verdade, acho que ele nunca teve intenção de entrar de verdade naquela casa. Era só um presente para aliviar a consciência. Como se dissesse, tô cuidando de você, mãe, mesmo de longe. Mas não é assim que mãe pensa. Mãe não quer presente. Mãe quer presença. Os primeiros dias foram até animados. Tinha gente da igreja querendo conhecer, vizinha curiosa batendo palmas só para ver dentro. Mas com o tempo, ficou o silêncio e a saudade. Eu passava os dias esperando uma visita, um almoço, um domingo com ele. Mas ele nunca vinha. Quando ligava era rápido. Tá tudo bem aí, mãe? Eu respondia que sim, claro. Não queria pesar, mas a verdade é que não estava bem. Aquela casa cheia de coisa moderna não tinha o principal, o cheiro do meu filho, a risada dele, o barulho da porta batendo quando ele chegava da rua. Teve uma noite que caiu um temporal. A luz acabou. Fiquei sozinha no escuro, com o coração apertado. Lembrei de quando ele era pequeno e a gente acendia vela, fazia brincadeira de sombra na parede. Ele ria, me abraçava. Naquela noite eu acendi uma vela também, mas não tinha ninguém para rir comigo. Fui até o quarto dele, ou melhor, o quarto que eu tinha deixado para ele quando viesse me visitar. Estava tudo arrumado, lençol limpo, travesseiro fofo, uma foto nossa em cima da cômoda, mas vazio, um vazio que gritava. Sentei na cama e chorei baixinho, de saudade, de arrependimento talvez, de um tempo que não volta mais. E mesmo assim, mesmo machucada, eu ainda dizia para as vizinhas, ele está trabalhando muito, por isso não vem, mas ele ama a mãe dele. Mentia. Para elas e para mim mesma. Porque é mais fácil acreditar numa ilusão do que aceitar que seu filho já não sente sua falta como antes. Aquela casa virou uma espécie de museu da ausência. Bonita por fora, gelada por dentro, cada móvel novo parecia sussurrar. Você foi deixada aqui e eu fiquei. Quando ele apareceu com aquela moça loira da cidade alta, eu senti no mesmo instante que alguma coisa ia se romper entre nós. Não era ciúme, não. Era um tipo de intuição que só mãe tem. Aquela sensação no peito, como uma porta que se fecha devagar sem fazer barulho. Ela era linda, sim. Toda arrumada, cabelo liso, escorrendo até as costas, a pele cheirosa de perfume francês. Vestia aquelas roupas que parecem desenhadas só para capa de revista. Entrou na minha casa como quem entra numa vitrine, olhando, tocando nas coisas, sorrindo educadamente. Mas não com carinho, com distância, como se tudo ali fosse exótico demais para ela. Eu fiz café, coloquei bolo de fubá na mesa. Ofereci e puxei assunto. Você gosta de jogar também, minha filha? Ela riu e disse, só tênis. Riu como se dissesse, essas coisas de futebol não são para mim. E ele, meu filho, ficou ali sentado, calado, olhando o celular. Não me ajudou, não defendeu o lar, não me olhou nos olhos, estava presente só de corpo, de alma, já estava no outro mundo dela. Depois desse dia, ela virou figura constante. Nunca ficava muito tempo, mas sempre deixava um rastro. Um perfume forte no sofá. Um comentário venenoso. Uma crítica disfarçada de sorriso. E ele, cada vez mais ausente. Começou a mudar os hábitos. Parou de comer a comida de casa. Tô de dieta, mãe. Parou de usar as roupas simples que eu costumava lavar para ele.
Tem stylist agora, mãe. Começou a corrigir minha forma de falar. Não é assim que se diz. E num dia que eu nunca esqueço, ele pediu, com aquele jeito educado e frio, para eu não comentar mais sobre a infância dele com os outros. Disse que pegava mal. Pegava mal? Dizer que você foi criado com amor, com dificuldade, com fé e suor de mãe, pega mal? Ali eu senti que ele estava tentando apagar a raiz. E essa moça loira, com todo o seu brilho, estava cavando junto. Começaram a sair notícias, fofoquinhas, escândalos discretos, paparazzi pegando eles em festas com gente estranha, bebida cara, pose de celebridade, e ele, sempre com aquele olhar de quem já não sabe mais quem é. Tinha sorriso nas fotos, mas o olhar era oco, seco, perdido. Aos poucos a presença dela virou a ausência dele. Não vinha mais nas festas de família. Natal, passou viajando. Aniversário do pai, mandou uma mensagem. Dia das mães, um buquê entregue por motoboy, com um bilhete impresso. Nem era da letra dele. As noites foram ficando longas, o sono difícil, a cabeça cheia de perguntas, onde foi que eu errei? Será que mimamos demais? Será que dei pouco limite? Ou será que foi o mundo mesmo, com essa fome de fama, que engoliu ele? Uma vez tentei conversar com ela. Liguei e pedi para ver se ele podia vir almoçar. Ela respondeu com voz doce, mas seca. Ele tá com a agenda cheia, mas manda um beijo. Manda um beijo. Naquele dia eu quebrei um prato sem querer. Foi na hora que desliguei o telefone. Acho que minha mão estava tremendo. Olhei para os cacos no chão e senti vontade de gritar, mas não gritei. Só me abaixei, juntei tudo e continuei em silêncio, como todas as mães que já choraram escondido. As vizinhas começaram a comentar. Você viu no Instagram dele? Você viu com quem ele saiu ontem? Parece que estão morando juntos agora. Eu ouvia tudo, fingia que não ligava, dizia, o importante é que ele esteja feliz. Mas por dentro, eu estava murchando. Porque não era só a mulher, era o conjunto todo. Era o mundo novo que ele escolheu, onde eu não cabia. Onde comida de panela era brega, onde casa com cheiro de alho era cafona, onde mãe que chama para rezar era careta. E eu fui sendo empurrada para fora da vida dele, devagar, como quem fecha uma porta sem fazer barulho. Mas eu escutei cada tranca virando, cada silêncio aumentando, cada ausência doída. E ela estava sempre lá, ao lado dele, linda, fria, invisível para mim. O tempo foi passando e as ligações começaram a parar de tocar. Antes, quando eu ligava, ele ainda atendia com aquela voz apressada, dizia: Oi, mãe, tô numa reunião, ou tô entrando no treino, depois te ligo. Mas depois, nem isso. Chamava até cair na caixa postal. Eu deixava recado, às vezes só para ouvir minha própria voz, como se fosse uma conversa, como se ele ainda estivesse me ouvindo. Oi, filho, fiz feijão hoje daquele que você gostava, tá uma delícia. Filho, o tempo tá mudando, leva um casaquinho. Só queria ouvir você, meu amor. A mãe tá com saudade. Mas ninguém respondia. No começo eu me enganava. Dizia para mim mesma: Ah, deve estar cansado. Esse povo famoso vive ocupado. Mas depois ficou impossível ignorar. Eu já sabia que ele via minhas mensagens, porque aparecia lá o visualizado, mas ele não respondia. Aquilo me doía mais do que um tapa. Teve um dia que eu estava escutando o rádio e o comentarista falou dele. Disseram que estava se destacando na Europa, jogando bem, com propostas de clube grande. Meu coração bateu mais forte. Me enchi de orgulho, claro. Mas foi um orgulho triste. Um orgulho que não podia ser dividido com ele, porque de que adianta o mundo saber quem ele é se ele mesmo esqueceu de quem eu sou? A casa ficou mais silenciosa. Antes, qualquer barulho de carro na frente me fazia correr para a janela. Vai que era ele, né? Mas era só o carteiro, ou o vizinho, ou o nada. Teve uma noite, um pouco antes do meu aniversário, que sonhei com ele. Sonhei que ele era pequeno de novo, deitado no meu colo, pedindo para eu cantar aquela musiquinha de ninar. Eu acordei chorando.
E foi aí que decidi. Vou até ele. Não aguentava mais ficar esperando. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado e comprei passagem para a cidade onde ele jogava na época. Liguei para o empresário, tentei marcar algo, nada. Fui mesmo assim. Levei uma sacola com pão de queijo, uma camiseta antiga dele e o terço que sempre levo no bolso. Cheguei na cidade cansada, mas com o coração cheio de esperança. Fui até o centro de treinamento, expliquei quem eu era. O segurança foi gentil, mas disse que ele tinha saído. Esperei. Horas. De pé. Depois sentada. O sol foi sumindo e ninguém me deu resposta. Uma moça da limpeza com dó me disse: ele está num compromisso com a equipe dona. Melhor a senhora tentar outro dia. Mas eu não podia. O dinheiro era contado. O tempo também. Voltei para casa no dia seguinte com a sacola intacta, o pão de queijo duro, o coração mais ainda. No ônibus me deu uma dor funda. Não era dor de corpo, era uma dor de ausência, de desprezo, de saber que meu filho, meu menino, tinha virado alguém que eu não reconhecia. Depois disso parei de ligar, não porque não amava mais, mas porque não conseguia mais me machucar. Eu sei que sou só uma velha agora sentada nessa cadeira de balanço falando sozinha, mas juro por Deus, nenhum silêncio no mundo dói mais do que o silêncio de um filho que ainda está vivo. Quando começaram a sair os escândalos no jornal, eu nem quis acreditar. Achei que era fofoca, invenção de gente que tem inveja. Fiquei com raiva dos repórteres daqueles programas de televisão que falam da vida dos outros como se fosse novela. Mas depois vi as fotos, vi os vídeos, era ele mesmo. Meu filho, bêbado, saindo de festa de madrugada, caindo na calçada. Mulher pendurada no pescoço, gente rindo atrás. E ele rindo também, mas era um riso triste, torto, como se estivesse tentando esconder alguma dor que ninguém via. Começaram a dizer que ele estava sendo investigado por quebra de contrato, que tinha se metido com gente errada. Falavam de aposta ilegal, de atraso em treino, de brigas com o técnico. Eu lia aquilo tudo com o coração na mão. Pensava, será que é verdade? Será que meu filho se perdeu desse jeito? Na rua as pessoas me olhavam diferente. Antes era a mãe do craque, com alegria. Agora era a mãe do escandaloso. Falavam baixinho, mas eu ouvia. O peso da vergonha caiu sobre meus ombros como um cobertor molhado, pesado e frio. Eu deixei de ir à igreja por um tempo. Não queria ouvir as perguntas, os olhares. Na feira, algumas pessoas vinham com pena, outras com malícia. Teve uma mulher que teve a coragem de me dizer: criou mal, né? Aquilo me cortou por dentro. Tive vontade de gritar, de dizer que eu dei tudo. Que eu lavei roupa até sangrar os dedos, que eu dormi no chão para ele ter o colchão. Mas não disse nada, só virei as costas. Dentro de casa, tudo que me lembrava dele começou a me doer. O quadro dele pequeno, com a bola na mão, a camiseta autografada, emoldurada na parede da sala, as medalhas que eu guardava numa caixinha como se fossem relíquias. Eu passei dias olhando para aquilo tudo sem saber o que fazer. Parte de mim queria guardar, outra parte queria queimar. O pior de tudo foi a humilhação do pai dele. O João, aquele homem quieto, duro, começou a andar mais devagar. Um dia ele chegou da rua com os olhos vermelhos. Disse que um rapaz mais novo no bar tinha chamado nosso filho de moleque mimado que não vale nada. João não revidou. Só saiu dali, calado, e foi sentar no quintal. Ficou olhando para o nada. E eu vi, pela primeira vez, que ele estava quebrado por dentro. Porque ver o filho se perder não é só tristeza, é impotência. É um luto em vida. E ele não me procurava. Não explicava nada. Sumido. Mesmo com tudo saindo na mídia, mesmo com o nome dele virando manchete negativa, ele não teve coragem de ligar para a mãe e dizer: desculpa, eu tô mal. Nada. Uma noite eu tive um sonho ruim. Sonhei que ele estava preso. Acordei com o peito apertado. Rezei com raiva e com amor. Pedi a Deus que protegesse ele, mesmo que ele tivesse esquecido de mim. Porque mãe, minha filha, mãe reza até quando está machucada. Eu lembro de sentar na cadeira da cozinha e ficar ali, no escuro,
só com a luz da geladeira aberta, com a foto dele nas mãos, aquela em que ele ainda era criança, com a camisa do time de várzea e aquele sorrisão banguela, e me perguntei, o que foi que aconteceu com esse menino? Porque aquele homem que aparecia nos jornais, aquele homem perdido, arrogante, cheio de brilho falso, não era o meu filho. Era uma versão fabricada por um mundo cruel. Um mundo que te dá tudo num dia e no outro te joga no lixo. E eu ali sem poder fazer nada, só sentindo o peso de tudo sozinha. Eu juro por tudo que é sagrado, nunca vou esquecer aquele dia no aeroporto. Eu tinha sonhado com ele de novo, dessa vez chorando, pedindo para voltar para casa. Acordei suando, com o coração batendo forte. Liguei a televisão e lá estava ele, de novo, em mais uma reportagem. Craque brasileiro retorna ao país após polêmica na Europa. Pensei, é agora, Deus está me dando uma chance. Eu vou ver meu menino. Fui até a rodoviária, peguei o primeiro ônibus pro aeroporto. Nem tomei café, nem penteei o cabelo direito. Levei só minha bolsa velha, um casaquinho e o terço no bolso. Cheguei cedo, muito antes do voo. Sentei perto da saída internacional com a foto dele nas mãos. A mesma que eu levava na carteira desde sempre, já toda amassada. Esperei. 1, 2, 3 horas. Gente saía, gente chegava. Família se abraçando, crianças correndo, turistas reclamando do calor. E eu ali, só. Cada vez que via alguém alto com boné, eu levantava. Me ajeitava, o coração disparava, mas não era ele. Depois de quase 6 horas eu o vi. Ele saiu escoltado, 2 seguranças na frente, um atrás. Tava com um moletom preto, capuz na cabeça, óculos escuros. Mesmo assim eu reconheci. Mãe sempre reconhece. O andar, o jeito de mexer no celular, o ombro meio curvado. Era ele. Levantei. Fui andando rápido com as pernas bambas. Gritei, filho! Ele não virou. Pensei que não tinha ouvido. Gritei de novo, mais alto. Meu filho! Ele olhou. Por uma fração de segundo nossos olhos se encontraram. Eu vi ali bem no fundo algo que eu conhecia. Um brilho antigo, mas foi rápido demais. Ele virou o rosto, fez um gesto com a cabeça para o segurança e continuou andando. Passou por mim como se eu fosse mais uma daquelas mulheres que pedem selfie, como se eu fosse ninguém. Eu fiquei parada, o braço aí ainda esticado, o nome dele preso na garganta. Senti uma quentura subir pelo peito, depois um frio. As pernas fraquejaram, tive que me segurar numa pilastra. Uma moça que viu a cena chegou perto baixinho. Era seu filho? Eu só consegui responder com um aceno de cabeça. Ela me deu um copo d'água. Eu bebi devagar, tentando engolir aquela dor que não tinha gosto, só espinho. Voltei para casa naquele mesmo dia. No ônibus encostei a cabeça no vidro e deixei a estrada levar meus pensamentos. Lembrei de quando ele me abraçava forte depois dos jogos, todo suado, de quando dizia, um dia vou te dar o mundo, mãe. E agora, ele nem me dava um minuto. Chegando em casa, fui direto para o quarto. Deitei sem tirar a roupa, sem comer, sem rezar. Fechei os olhos e fiquei ali, em silêncio. Senti uma coisa que nunca tinha sentido antes, um tipo de luto. Mas não por um morto, por um vivo que escolheu me enterrar na própria memória. Na semana seguinte a notícia se espalhou. Ele tinha fechado o contrato com outro clube, uma fortuna. Nova chance, diziam. Recomeço. Mas eu já sabia, ele não ia recomeçar comigo. E ali naquele momento, algo mudou em mim também. Não deixei de amar. Isso nunca. Mas foi como se eu tivesse guardado esse amor numa caixinha, bem lá no fundo do peito. Tranquei. E joguei a chave onde nem eu sei mais. Porque amor demais, quando não é cuidado, também morre. Morre sem morrer. Fica dormindo, enrolado em mágoa e saudade. E eu aprendi a dormir com essa ausência deitado ao meu lado. No meu aniversário de 70 anos, eu preparei tudo como sempre preparei. Fiz questão de cozinhar com as próprias mãos. Bolo de milho com goiabada, coxinha caseira, refrigerante gelado no balde com gelo e até um arroz de forno que a vizinha do lado adora. Convidei algumas amigas da igreja, a prima velha do interior,
o compadre do boteco que sempre dizia: "Esse menino ainda vai te dar orgulho." Convidei todos e, claro, convidei ele também. Mandei mensagem dias antes: "Filho, vou fazer um bolinho simples, tá? Só para não passar em branco. A mãe ia amar te ver aqui, nem que fosse só um pouquinho." Ele visualizou, não respondeu. Na véspera liguei. Caiu direto na caixa postal. Ainda assim, eu montei a mesa como se ele fosse chegar a qualquer momento. Deixei o melhor prato separado. Dobrei o guardanapo com cuidado. Acendi a vela perfumada que ganhei da vizinha no Natal passado. A cada barulho no portão eu olhava com o coração disparado, mas era só o vento, ou o gato da vizinha, ou ninguém. A festa foi boa. As pessoas queridas vieram. Cantaram parabéns, riram, me abraçaram. Mas sabe aquele vazio que ninguém vê? Aquela cadeira vazia no canto da mesa? Aquela ausência que grita no meio da alegria? Era ele. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha na cozinha. A vela do bolo ainda queimando baixinho. A casa cheirando a doce. Peguei meu pedaço de bolo e sentei sozinha. Acendi uma vela de verdade do lado do terço e rezei baixinho. Senhor, eu não quero mais nada, só que ele esteja bem, mesmo que seja longe de mim. Foi aí que o celular tocou. O coração quase saiu pela boca. Atendi na primeira vibração. Era um número desconhecido, internacional. Oi, mãe. A voz dele, meio cansada, meio distante, mas era ele. Eu segurei o choro. Falei firme. Oi, meu filho. Pensei que você tinha esquecido de mim. Ele riu. Aquele riso forçado, sem graça. Desculpa. Tô com a cabeça cheia. Eu perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, que estava com novos planos. A senhora vai ter orgulho de novo, mãe. E eu pensei comigo. Orgulho nunca faltou, meu filho. O que falta é você. Falamos por 3 minutos. 3 míseros minutos que pareceram um sopro. Ele disse que precisava desligar, que tinha compromisso. Feliz aniversário, viu? Mandei um presente para a senhora. Deve chegar amanhã. Desligou. Fiquei olhando para o celular na minha mão, como se ele ainda estivesse lá. A linha tinha caído, mas minha vontade era continuar falando. Contar do meu dia, do bolo, dos vizinhos, do barulho que a geladeira estava fazendo. Mas a chamada acabou. E a saudade aumentou. No dia seguinte chegou o tal presente. Uma caixa chique, embrulhada com fita dourada. Dentro, um perfume caro e um cartão impresso com uma mensagem fria. Feliz aniversário, mãe. Que a senhora continue sendo essa mulher forte. Com amor, seu filho. Não tinha a letra dele. Nem uma palavra com erro, nem um rabisco. Perfeito demais. Frio demais. Guardei o perfume. Nunca usei. Não por rancor, mas porque ele tinha cheiro de tudo que eu não queria lembrar. Da ausência, da falta, da solidão. A partir desse dia parei de esperar que ele viesse. Porque esperar por quem não vem cansa. E envelhece mais do que o tempo. Passei a comemorar meus aniversários com quem estava, com quem me olhava nos olhos, com quem partilhava o bolo com vontade. Mas no fundo, mesmo tentando esquecer, a dor de uma cadeira vazia no dia do seu aniversário, a gente nunca supera, só aprende a conviver. Eu nunca pensei que um dia ia fazer isso. Nunca. Mas chegou um momento que meu coração já não aguentava mais guardar tudo sozinho. Era como um baú velho cheio demais. Se não tirasse alguma coisa de dentro, ele ia estourar. E foi aí que, numa tarde de céu nublado, eu peguei a camisa dele. Aquela. A primeira. Aquela camisa surrada, vermelha e branca do time da várzea, com o número 10 nas costas e o nome dele escrito à mão com tinta de tecido. Foi ele mesmo quem escreveu. Com tanto orgulho. Eu guardei essa camisa como quem guarda o cordão umbilical. Estava dentro de uma sacola plástica, dobrada, com um plástico bolha em volta. Toda vez que eu me sentia sozinha, eu pegava ela, passava a mão por cima e lembrava do menino que ele foi. Mas naquele dia, eu olhei para ela e não senti mais consolo, só dor. A camisa, que antes era símbolo de amor, virou lembrança de tudo que eu perdi. Era como se ela dissesse: "Tá vendo? Ele era seu, mas não é mais." Eu chorei tanto abraçada com aquele pano velho que senti até dor nas costelas. A dor de quem ama e já não é lembrada. A dor de uma mãe que virou passado. Decidi vender, não por dinheiro,
Deus sabe que eu nunca liguei para isso, mas porque precisava dar fim a algo que já não cabia em mim. Fui até uma loja de esportes, daquelas que colecionam camisas raras. O rapaz me atendeu com educação, mas parecia mais animado com o objeto do que com a história. Ele olhou a camisa, passou a mão, examinou como se fosse ouro. Disse: é autêntica, tem valor de colecionador. Para mim teve valor de amor, mas agora não tem mais serventia, eu respondi. Ele perguntou: quer receber em dinheiro ou transferência? Eu disse: pode ser o que for, só quero que ela vá embora. Quando voltei para casa com o envelope na mão, me senti vazia, como se tivesse enterrado um pedaço de mim, mas ao mesmo tempo aliviada, porque guardar algo que só dói não é memória, é prisão. Naquela noite abri o armário e tirei mais coisas, fotos antigas, reportagens de jornal, cartas de torcedores. Guardei tudo numa caixa de sapato e coloquei no alto da estante. Não que eu quisesse esquecer, mas queria parar de reviver. O que mais me doeu foi ver o quanto ele não fazia ideia do que isso significava. Ele nem sabia que aquela camisa ainda existia. Nem lembrava, talvez, de quando jogou com ela pela primeira vez, todo orgulhoso, com o short caindo e o tênis furado. E enquanto eu enterrava essa parte da nossa história, ele postava fotos em praia estrangeira, sorrindo com gente que nunca soube o que é dormir com fome. As vizinhas comentavam: você viu que ele está namorando uma atriz famosa? Eu fingia que não via, que não me importava. Mas a verdade dói. Dói saber que ele chama de amor alguém que mal conhece, enquanto esquece quem carregou ele no colo quando ninguém mais queria saber. Teve uma noite que sentei na cozinha, com a xícara de café esfriando na minha mão, e escrevi uma carta. Não ia mandar. Só queria escrever. Nela eu dizia tudo o que guardava há anos. Meu filho, você foi meu maior presente, e também minha maior ferida. Eu te dei tudo o que pude. Te amei com cada célula do meu corpo. E agora, você mal lembra que eu existo, mas ainda assim eu rezo por você, porque amor de mãe não se apaga, só se esconde para não machucar. Terminei de escrever, dobrei o papel e queimei. Fiquei olhando a cinza voar pela janela como se levasse um pouco do que ainda pesava dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei leve. Pela primeira vez em anos, o peso do passado tinha diminuído um pouco. Talvez porque, ao deixar ir, eu estava me permitindo viver o resto da minha vida sem carregar tanto. Porque chega uma hora que até o amor precisa descansar. Era quase 3 horas da manhã quando o telefone tocou. E quando um telefone toca nessa hora, ou é tragédia ou é milagre. Meu coração já pulou no peito. Pensei o pior. Tremendo, atendi. Era ele. A voz veio do outro lado baixa, arrastada. Mãe, sou eu? Na hora eu soube. Ele estava bêbado, a fala embolada, meio chorosa, mas era ele, o meu filho. Filho? O que aconteceu? Tá tudo bem? Perguntei com medo da resposta. Eu só queria ouvir sua voz, mãe. Só isso. E foi aí que minhas pernas fraquejaram. Me sentei na beirada da cama, o telefone colado no ouvido, como se eu estivesse segurando o próprio rosto dele nas mãos. Você tá bem? Tá onde? Insisti. Ele não respondeu direto, só disse: Mãe, você ainda me ama? Aquilo me quebrou, porque não era o craque famoso falando. Não era o homem das revistas, nem o jogador que saiu na capa do jornal. Era o menino. O meu menino. Aquele que chorava com medo do escuro, que pedia abraço quando tinha pesadelo. Claro que amo meu filho, sempre, mesmo quando você esquece de mim, mesmo quando me machuca. A linha ficou em silêncio por uns segundos. Dava para ouvir só a respiração dele, pesada, trêmula. Mãe, eu fiz tudo errado. Tudo. Eu tentei consertar, mas cada passo que eu dava parecia que me afastava mais. Eu tô sozinho, mãe. Tem um monte de gente ao meu redor, mas tô sozinho. Naquela hora eu queria atravessar o mundo, pegar ele no colo, como quando ele ralava o joelho e dizia, né, sopra, mãe. Mas eu não podia. Tudo o que eu tinha era minha voz. Você pode ter se afastado de mim, filho, mas eu nunca saí de perto de você. Nem um dia, nem um minuto. Ele chorou. Do outro lado da linha chorou como criança. E eu chorei junto.
porque era tudo o que eu esperava há anos, não o pedido de desculpa, mas a coragem de voltar, nem que fosse por um telefonema no meio da madrugada. Conversamos por mais de 1 hora. Ele falou da pressão, das expectativas, do medo de fracassar. Disse que às vezes acordava no meio da noite sem saber onde estava, que sorria para as câmeras, mas por dentro sentia um vazio enorme. E eu escutei, não para julgar, não para corrigir, só para acolher. Porque às vezes tudo que um filho precisa é saber que, apesar de tudo, a mãe ainda está lá, inteira, firme, pronta para segurar a mão dele, mesmo que de longe. Antes de desligar, ele falou bem baixinho: "Mãe, eu te amo, me perdoa." Eu respirei fundo. Respondi com a voz embargada: "Você sempre vai ter minha bênção, meu amor, sempre. Só não some de novo, tá?" Ele prometeu que não ia sumir, e eu quis acreditar. Depois que desligamos, fiquei com o telefone no colo por um tempo. O sol ainda não tinha nascido, mas o céu já clareava devagar. Eu me levantei, fui até a janela e rezei. Agradeci por aquele momento, porque mesmo que ele voltasse a se afastar, eu já tinha ganhado algo que ninguém podia tirar de mim. A certeza de que, lá dentro, bem lá no fundo, ele ainda me carregava no coração. E pela primeira vez, depois de anos, dormi em paz. Hoje em dia, ele ainda joga. Ainda aparece em programas de TV, ainda tem contrato, empresário, carro bonito, roupa de marca. Ainda tem gente ao redor, fãs, gritos, flashes. Mas para mim, é só o menino que saiu de casa com uma bola debaixo do braço e nunca mais voltou do mesmo jeito. Depois daquele telefonema às 3 da manhã, ele ligou mais algumas vezes. Mensagens curtas, vídeos de treino, um "Oi mãe" sem muito aprofundamento. Não era como antes, claro. Não virou o filho presente que eu sonhava, mas também não era mais um estranho total. Era um meio termo dolorido, nem perto nem longe, só o suficiente para eu não desabar de vez. Num desses telefonemas ele me contou que tinha ido fazer terapia. Disse que estava tentando se reencontrar. Eu não entendi muito bem o que isso significava, mas escutei. Não interrompi. Só disse: "Você precisa se encontrar. Sim, filho, porque aquele menino que você for, ele ainda está aí dentro." Ele riu, meio sem graça, mas acho que entendeu. E eu? Eu segui vivendo. Sozinha sim, mas em paz. Aprendi a fazer companhia para mim mesma. As vizinhas perguntam por ele e eu respondo com um sorriso leve. Tá bem, graças a Deus. Não conto tudo. Não vale a pena. Mãe guarda certas dores só para si, como quem cuida de uma ferida que não pode virar cicatriz de qualquer jeito. As coisas materiais que ele mandou foram ficando velhas. A TV já não funciona direito, o carro eu acabei vendendo. Mas a fé que ele podia mudar, essa demorou para envelhecer. E mesmo assim ficou ali, como uma vela acesa num quarto escuro. Hoje eu tenho poucas fotos dele espalhadas pela casa. Não é por raiva, é para não doer. A única que mantenho perto é aquela de quando ele era pequeno, com a camisa do time Amadora e aquele sorriso banguela. Porque naquela foto ele ainda me chamava de mãe com a boca cheia de esperança. Às vezes recebo presentes enviados por ele. Perfume, dinheiro, até um celular novo. Eu agradeço, mas não me iludo. Já entendi que aquilo é o jeito dele de amar, distante, embrulhado em embalagem cara, mas ainda amor. Outro dia, uma repórter da televisão local bateu aqui. Disse que queria fazer uma matéria. A mãe do craque que venceu na vida. Eu neguei. Disse que não era a hora que meu filho venceu no campo, mas a vitória da vida mesmo. Ele ainda está buscando, porque vencer não é só levantar troféu. É lembrar de quem segurou a sua mão quando o chão estava longe. É voltar para casa mesmo quando o mundo te puxou para o alto. E nisso, ele ainda está aprendendo. E eu continuo aqui, com minha cadeira de balanço, meu terço no bolso, meu café passado no pano. Continuo lembrando do menino que saiu da favela com o pé descalço e o coração cheio de sonho. E continuo rezando por ele, porque mesmo sem ele saber, toda noite antes de dormir, eu sussurro o nome dele no ouvido de Deus. Talvez um dia ele volte diferente,
Talvez um dia ele bata na porta sem avisar, sem segurança, sem pressa, e me abrace como antes. Talvez. Mas e se não voltar? Tudo bem também. Porque amar um filho não é esperar o retorno. É doar. É sofrer calado. É celebrar de longe, mesmo quando ele nem lembra da cor do seu olhar. Eu aprendi isso com a vida. E com ele. E assim termina minha história. Agora, sentada aqui na minha cadeira, vendo o sol se pôr pela fresta da cortina, eu respiro mais devagar. O corpo já não tem a força de antes, a memória falha, às vezes, mas o coração, esse ainda pulsa por ele. Se alguém me perguntar se valeu a pena, eu vou dizer que sim, porque amar, mesmo quando não se é amado de volta na mesma medida, ainda é o ato mais bonito que existe, ainda é o que nos mantém humanos. Vejo os passarinhos pousando no muro, escuto o rádio tocando uma música antiga e por um instante tudo parece em paz. Eu fecho os olhos e imagino ele correndo na rua, com a bola debaixo do braço, gritando: "Olha eu aqui, mãe!" E mesmo que essa imagem esteja longe, bem longe, ela ainda me aquece por dentro. Não sei quanto tempo mais eu tenho por aqui, mas sei que cada dia é uma oportunidade de perdoar, de lembrar com menos dor e de sorrir pelo que foi bom. A ausência dele ainda dói, claro, mas já não me mata, já não me afunda. Talvez um dia, quando ele for mais velho, ele entenda. Talvez ele olhe para trás e perceba o quanto de mim ficou em cada chute, em cada queda e em cada vitória. E nesse dia, se ele voltar, eu estarei aqui, com a porta aberta, e o coração também. Se não voltar, tudo bem, porque o amor, meu bem, esse eu deixo guardado aqui em silêncio só para ele. Fiquei olhando para o celular na minha mão, como se ele ainda estivesse lá. A linha tinha caído, mas minha vontade era continuar falando, contar do meu dia, do bolo, dos vizinhos, do barulho que a geladeira estava fazendo. Mas a chamada acabou, e a saudade aumentou. No dia seguinte chegou o tal presente, uma caixa chique, embrulhada com fita dourada. Dentro, um perfume caro e um cartão impresso com uma mensagem fria. Feliz aniversário, mãe. Que a senhora continue sendo essa mulher forte. Com amor, seu filho. Não tinha a letra dele. Nem uma palavra com erro, nem um rabisco. Perfeito demais. Frio demais. Guardei o perfume. Nunca usei. Não por rancor, mas porque ele tinha cheiro de tudo que eu não queria lembrar. Da ausência, da falta, da solidão. A partir desse dia parei de esperar que ele viesse, porque esperar por quem não vem cansa, e envelhece mais do que o tempo. Passei a comemorar meus aniversários com quem estava, com quem me olhava nos olhos, com quem partilhava o bolo com vontade. Mas no fundo, mesmo tentando esquecer, a dor de uma cadeira vazia no dia do seu aniversário, a gente nunca supera, só aprende a conviver. Eu nunca pensei que um dia ia fazer isso. Nunca. Mas chegou um momento que meu coração já não aguentava mais guardar tudo sozinho. Era como um baú velho cheio demais. Se não tirasse alguma coisa de dentro, ele ia estourar. E foi aí que, numa tarde de céu nublado, eu peguei a camisa dele. Aquela. A primeira. Aquela camisa surrada, vermelha e branca do time da várzea, com o número 10 nas costas e o nome dele escrito à mão com tinta de tecido. Foi ele mesmo quem escreveu. Com tanto orgulho. Eu guardei essa camisa como quem guarda o cordão umbilical. Estava dentro de uma sacola plástica, dobrada, com um plástico bolha em volta. Toda vez que eu me sentia sozinha, eu pegava ela, passava a mão por cima e lembrava do menino que ele foi. Mas naquele dia, eu olhei para ela e não senti mais consolo, só dor. A camisa, que antes era símbolo de amor, virou lembrança de tudo que eu perdi. Era como se ela dissesse: "Tá vendo? Ele era seu, mas não é mais." Eu chorei tanto abraçada com aquele pano velho que senti até dor nas costelas. A dor de quem ama e já não é lembrada. A dor de uma mãe que virou passado. Decidi vender, não por dinheiro. Deus sabe que eu nunca liguei para isso. Mas porque precisava dar fim a algo que já não cabia em mim. Fui até uma loja de esportes, daquelas que colecionam camisas raras. O rapaz me atendeu com educação, mas parecia mais animado com o objeto do que com a história.
Ele olhou a camisa, passou a mão, examinou como se fosse ouro. Disse: é autêntica, tem valor de colecionador. Para mim teve valor de amor. Mas agora não tem mais serventia, eu respondi. Ele perguntou: quer receber em dinheiro ou transferência? Eu disse: pode ser o que for. Só quero que ela vá embora. Quando voltei para casa com o envelope na mão, me senti vazia, como se tivesse enterrado um pedaço de mim, mas ao mesmo tempo aliviada, porque guardar algo que só dói não é memória, é prisão. Naquela noite, abri o armário e tirei mais coisas: fotos antigas, reportagens de jornal, cartas de torcedores. Guardei tudo numa caixa de sapato e coloquei no alto da estante. Não que eu quisesse esquecer, mas queria parar de reviver. O que mais me doeu foi ver o quanto ele não fazia ideia do que isso significava. Ele nem sabia que aquela camisa ainda existia. Nem lembrava, talvez, de quando jogou com ela pela primeira vez, todo orgulhoso, com o short caindo e o tênis furado. E enquanto eu enterrava essa parte da nossa história, ele postava fotos em praia estrangeira, sorrindo com gente que nunca soube o que é dormir com fome. As vizinhas comentavam: você viu que ele está namorando uma atriz famosa? Eu fingia que não via, que não me importava. Mas a verdade dói. Dói saber que ele chama de amor alguém que mal conhece, enquanto esquece quem carregou ele no colo quando ninguém mais queria saber. Teve uma noite que sentei na cozinha, com a xícara de café esfriando na minha mão, e escrevi uma carta. Não ia mandar. Só queria escrever. Nela eu dizia tudo o que guardava há anos. Meu filho, você foi meu maior presente e também minha maior ferida. Eu te dei tudo o que pude. Te amei com cada célula do meu corpo. E agora, você mal lembra que eu existo, mas ainda assim eu rezo por você, porque amor de mãe não se apaga, só se esconde para não machucar. Terminei de escrever, dobrei o papel e queimei. Fiquei olhando a cinza voar pela janela como se levasse um pouco do que ainda pesava dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei leve. Pela primeira vez em anos, o peso do passado tinha diminuído um pouco, talvez porque, ao deixar ir, eu estava me permitindo viver o resto da minha vida sem carregar tanto. Porque chega uma hora que até o amor precisa descansar.